Galera, é o seguinte, começar uma busca incessante por jogos que usem os recursos e a capacidade do PS5 se tornou bastante comum, até porque a ideia quando trocamos de console é para ver algo novo, e por isso procurar por games que ofereçam alguma novidade é algo perfeitamente natural. Só que, no caso da Sony, quando saímos dos seus exclusivos e chegamos ao grupo dos multiplataforma, vemos muitos games que não usam nada do PS5. Mas ainda existe um agravante dentro desse cenário, infelizmente, porque alguns casos se destacam mais do que outros de maneira negativa nesse cenário, e hoje existe um que, apesar de ser extremamente consagrado ao longo de toda a história dos videogames, tem muitas dificuldades técnicas considerando um hardware de nova geração, além de trazer questionamentos sobre onde necessariamente está o problema, se é no console ou no jogo propriamente dito. E a ideia de hoje é corrermos por esse cenário para entender o que acontece nele. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito, agora nós vamos ver o jogo que não usou nada do PS5 e como um console bem mais fraco que ele pode nos ajudar a fazer isso. E usar sagas conceituadas de muitas gerações atrás, mas que se fazem presentes até hoje em dia, é sempre interessante para observar esse cenário, porque além do vasto histórico que é exposto, esse tipo de franquia nos permite encontrar uma resposta para uma pergunta que um dia tivemos, há muito tempo atrás. Mas que pergunta seria essa? E como ela nos faz entrar na história de hoje? Para chegarmos a esse ponto, abrimos a franquia Sonic. A popularidade da saga começou a ganhar um apelo comercial extraordinário nos 16 bits. Com esse jogo, esse período foi marcado por algo mágico tecnicamente, se olharmos o que era possível fazer em um Mega Drive e o que ele de fato estava fazendo no console. Tudo superava as nossas expectativas. Os visuais eram incríveis, seus recursos foram os responsáveis por ajudar o Mario da Nintendo a consolidar muito do que encontramos no segmento de plataforma que temos até hoje em dia, e a parte técnica era inovadora, para dizer o mínimo. Sonic sempre foi um jogo que fazia o jogador abraçar o ritmo veloz do personagem, ajudando inclusive a muitas crianças a desenvolverem seu senso de percepção, além de coordenação motora. Para essa mágica acontecer, a franquia nesse período se focava em como trazer a sensação de velocidade misturada a um visual extremamente colorido, com a responsabilidade de aplicar física de impacto no ambiente, seja uma subida, uma descida, um vão ou algum obstáculo. Tudo isso impactava em como você jogava. E apesar de ser surpreendente, nunca duvide de algo tão bem feito que não possa melhorar, e a SEGA soube mostrar isso muito bem com as sequências do primeiro game. Na época, a empresa conseguiu trazer tudo isso com cada vez mais elementos. Comparar os gráficos de Sonic 3 com Sonic 1, por exemplo, é quase uma deslealdade, e por isso a pergunta é, como um jogo que parece que já fez tanto como Sonic chegará em gerações seguintes? E é assim que somos trazidos para o futuro, ou melhor, para o presente, para encontrarmos Sonic Frontiers respondendo isso. Só que infelizmente, os resultados não são tão bons. Quando paramos para lembrar não apenas o que o console da Sony buscou trazer, mas também o que todos os de nova geração buscaram, e colocamos essa como uma média para prestar atenção em tudo o que Sonic Frontiers faz, o resultado não é desastroso, mas também não é bom. E essa não é a maneira que uma franquia que uma vez foi responsável por visuais incríveis deveria ser tratada aqui. O principal problema de Sonic Frontiers é ele não conseguir se agarrar ao PS5 de forma que use o que o console é capaz de fazer e assim trazer para sua premissa. Então não, o problema não tá no PS5 aqui. Diferentemente da grande maioria dos jogos da saga, Sonic Frontiers é definido por Takashi Iizuka, um dos responsáveis pelo game, como um título open zone. Essa não é a primeira vez que vemos algo do tipo na franquia, ok? Sonic Adventure te colocava em ambientes em que era necessário um certo grau de exploração para poder prosseguir na trama e entrar nos estágios de fato, e fazia isso usando a capacidade mais avançada do Dreamcast e em seguida do GameCube. Na época, era algo de nova geração e surpreendente. Só que aqui existe uma inversão nesse segmento que o traz em uma escala muito maior se compararmos com o que Adventure faz. Apesar de termos as fases mais lineares ainda, que por sua vez são muito inspiradas no que já vimos em jogos anteriores, é a zona aberta agora que serve de palco principal para o título mostrar a sua trama e também seus novos visuais. E sim, os visuais são novos. Apesar da Hedgehog Engine ser o motor gráfico que dá viabilidade visual para o título, e esse é um motor que já deu viabilidade para outros games da franquia,
agora ele precisou evoluir, o que nem de longe é um problema. Sonic Generations é um dos jogos mais bonitos do seu segmento e usa esse motor gráfico em um PlayStation 3. A diferença é que estamos falando de um game estritamente linear e não da premissa de Frontiers nesse caso. O novo jogo da franquia tem outras responsabilidades porque ser open zone demanda isso, e ele se focou em elementos bastante pontuais nesse processo de progressão da engine. Considerando a nova premissa, para ajudar a sensação de escala, as sombras renderizadas à distância foram trazidas. Isso ajuda os objetos mais distantes não apenas a terem suas sombras, mas também gera impacto no ambiente que está mais longe do personagem, porque apesar dessa distância maior, ele não fica com nenhum tipo de cor sólida por conta do sombreamento. Ainda é um cenário natural. O segundo foco foi a iluminação global inserida em um sistema de dia e noite, que é dinâmico. Esse é o mais interessante porque ele já se fazia presente em Generations até mesmo em um PlayStation 3, o que para aquela época era algo incrível. Isso colocava Sonic em um patamar bem próximo do que um dia ele já esteve no Mega Drive tecnicamente falando. Afinal, quando se olha para a pegada mais animada e talvez até mais cartunesca do título, não se espera que ele use recursos tão avançados como jogos realistas da época estavam fazendo. Mas lá ele usa. Generations é uma obra de arte do seu gênero e extremamente aclamado no meio dos fãs. E por isso, quando trazido para cá, com a nova proposta do jogo de ser open zone, o sistema recebeu novas responsabilidades. A iluminação global aqui tem sua responsabilidade básica e uma mais intrínseca que nos faz começar a perceber o mundo do jogo com outros olhos. A básica é trazer balanço de luminância, evitando o aspecto monocromático dos locais. Os ambientes têm nuances e tons equilibrados com a utilização do recurso, e isso se encaixa muito bem na direção mais realista que os cenários possuem agora, porque os deixa mais naturais. Já a parte intrínseca do recurso é a utilização dos valores de cor e sua colaboração com o sistema de luz. Quando se fala de iluminação global, se fala também de iluminação indireta quase que de forma automática, mesmo que subjetivamente muitas vezes. É a maneira como a luz sendo rebatida por alguma superfície gera impacto no ambiente, e isso se aplica ao valor de cor também. De modo geral, podemos dizer que aqui até a cor influencia na luz indireta algumas vezes na hora dela impactar todo o cenário, resultando em uma superfície próxima ficar levemente colorida de acordo com a cor que foi atingida por essa luz sendo rebatida. O que é interessante nesse caso é que foi um sistema trazido de um jogo linear para agora um que é open zone e por isso precisou ser expandido. E com isso a gente já entendeu que o segredo de observar os gráficos de Frontiers está nos detalhes. A vegetação se move de acordo com o Sonic passando por ela, a água recebeu recursos como Normal Map para poder simular a sua profundidade à medida que gera ondas, e também, claro, algo tão importante quanto isso é trazer elementos que ajudem na sensação de velocidade, e um deles foi o Motion Blur por Pixels, uma técnica que acompanha melhor objetos que se movem na tela, não tendo impacto no cenário ou na câmera como um todo. É uma técnica de alta qualidade, em outras palavras. E como o Sonic é o que mais se move, para ele isso foi fundamental porque o Blur se direciona apenas a ele, tendo um resultado bem positivo. Porém, nada disso faz parte de uma tecnologia do PS5. Se olharmos para as versões de PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, todas elas têm esses recursos. Só que existiu o terceiro e último foco do motor gráfico, a renderização de elementos nos ambientes e de detalhes nas superfícies. Essa é a única responsabilidade que poderia ter sido dada a consoles como o PS5 e o Xbox Series de fato, porque com o SSD e suas respectivas tecnologias, isso não seria um problema para eles. E bem, obviamente, um jogo desse estilo no PS4, quando bem desenvolvido, já conseguia evitar problemas como o pop-in. O problema é a velocidade do Sonic, que faz com que tudo precise ser mais rápido do que normalmente é, porque é muito fácil percorrer grandes distâncias fazendo uso da velocidade do personagem. Então os cenários e seus elementos precisam ser carregados previamente mais rápido do que normalmente são. Voltando para Sonic Generations, por exemplo, o jogo faz isso muito bem, mas lá a premissa linear acaba ajudando esse aspecto. E aqui essa é uma premissa que não tem muita participação. E por esse motivo parece que esqueceram completamente de usar os recursos de nova geração para poder dar ênfase a isso. Andar pelos ambientes de Sonic Frontiers pode ser uma experiência desagradável porque a todo momento existem assets aparecendo na sua frente do absoluto nada, texturas que podem demorar para carregar, além de muitas estarem em baixa definição, e uma vegetação que segue da mesma maneira que os demais objetos. Em outras palavras, todo o cenário vai carregando na sua frente. Então, em uma franquia que uma vez foi responsável por ajudar
o senso de observação infantil por ser tão competente nesse aspecto ter esse tipo de problema é um tanto curioso. Porque de fato existem mídias ou momentos gráficos em qualquer temática visual, seja no game, nos cinemas e até nas animações, que vão acontecer de maneira mais rápida porque precisam acontecer e podem fazer você não conseguir prestar tanta atenção quanto deveria por estar acostumado com um ritmo diminuído. Mas aqui o caso é muito diferente. Não é como se o PS5 ou o jogador não estivessem preparados para acompanhar algo mais veloz, mas sim o game não ter sido feito pensando na nova plataforma e tirado assim proveito dos seus recursos. E eu posso provar isso. Atualmente, tentando absorver mais do universo da Nintendo, testei o game em sua forma mais fraca, que é a do Switch. E quando vemos a versão de Nintendo Switch dele, o que mais vamos encontrar são elementos sendo carregados na sua frente derivados de problemas como o pop-in. Só que são problemas muito mais agressivos que os que encontramos no PlayStation 5. E o ponto é que encontrarmos exatamente os mesmos problemas na versão de PS5 diz muito sobre como o jogo não recebeu qualquer tipo de esmero quando feito para a nova geração. Aqui a sensação que se tem é que a menor intensidade desses problemas que vemos quando comparamos com o Nintendo Switch é resultado automático da execução do jogo em máquinas de nova geração. Então não é que essas máquinas não acompanhem o ritmo do jogo. O jogo é que definitivamente não foi feito pensando nelas. De qualquer forma, aqui, ainda usando desse método mais automatizado, temos 30 quadros por segundo que são estáveis com 4K de resolução nativamente, algo que não é visto no PS4 base em nenhum desses requisitos, e 60 FPS rodando em 1800p. Mas eu quero saber de você, o que você acredita que aconteceu com Sonic Frontiers para ele ter tantos problemas? Talvez o foco em diversas plataformas pode ser um dos principais contribuintes para isso? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, eu sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.